Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso tema, nosso capítulo 10, Primeiros Socorros. Estamos falando sobre hipotermia e falando sobre as formas e os sintomas da hipotermia, ok? Vamos continuar aqui. Então a gente falou no vídeo anterior sobre a categoria da hipotermia ainda numa situação leve, ok? E agora a gente vai continuar falando sobre a moderada, a grave e seguiremos, tá bom? Então, na categoria leve, a gente viu que a temperatura corpórea ela varia entre 35 e 33 graus, né? E na moderada, esse corpo já vai estar com a temperatura aí entre 33 e 30 graus, né, centígrados. Então, assim, a gente, mesmo não tendo como avaliar, né, a temperatura por termômetro, ter ela certa da temperatura ali, a gente vai ter como perceber pelos sintomas da vítima, tá? Então, a vítima, quando já está nesse nível da hipotermia, ela começa a apresentar aqueles tremores iniciais, eles começam a desaparecer, né? A pessoa tende a ficar muito sonolenta, ok? Prostrada, quase já inconsciente. Você começa a observar, antes eram espasmos musculares, agora você começa a observar rigidez muscular, né? Ela começa a ficar, né, com dificuldade de movimentação já ali. E alteração na memória e na fala. Você vai tentar falar, ela já não consegue mais responder com firmeza, né, o que você está perguntando, e muitas vezes nem responde, né, você vai observar que ela já está num estado difícil. Então, dali para frente, a tendência é só piorar. Então, tem que ser tratada com muita rapidez e com muito cuidado para conseguir reverter esse quadro, ok? Então, quando a gente chega no quadro grave, ela já está com menos a temperatura corpórea. Você vê que não tem que cair muito, né? A gente, normal, é entre 36,5 e 37,5, mais ou menos. Então, quando você chega a 30 graus da temperatura corpórea, você, na verdade, assim, quando a gente fala 30 graus da temperatura, isso considera uma temperatura medida, verificada, né, a nível de esôfago ou a temperatura, né, no reto ali no ânus, que é onde dá a temperatura mais fidedigna, ou seja, a temperatura central do seu corpo é medida nesses dois locais, ok? Então, como a gente lá na situação real, né, a gente não tem realmente como medir, mas em hospitais, quando eles têm esse tipo de casos aí, porque também acontece hipotermia por outros tipos de ação, né? Em casos de, por exemplo, em hospital acontece em anestesias, né? E outros fatores, né? Que acontece hipotermia em pacientes, tá? Então, o nosso caso aqui é voltado para o frio, né? Para a água. Então, na categoria grave, a nossa vítima já está totalmente imóvel, inconsciente, ela já não responde mais a nada, nem estímulo verbal, nem doloroso, ela está inconsciente. Aprendemos o que é a vítima inconsciente, certo? Então, você já vai começar a observar pupilas dilatadas e a frequência cardíaca ela diminui consideravelmente, às vezes se tornando imperceptível. Então, assim, se você não perceber, não conseguir achar o batimento cardíaco, pode ser que ela ainda tenha batimento cardíaco lá entre 4, 6, 8 batimentos por minuto. Não está totalmente parada, mas está prestes a necessitar ali, nesse momento aqui, ela já necessita, né, de um estímulo, né, de compressão cardíaca para que volte, né, que o coração volte a bater normalmente e dê um suporte de oxigênio para o cérebro, ok? Então, se essa situação grave não for resolvida, a morte é quase inevitável dessa vítima aí na situação de hipotermia grave, ok? Então, o que é que eu devo fazer aqui, ó, na hora que eu identificar? Okay? Então, como é que eu verifico a temperatura da pele da minha vítima? Você, não tendo termômetro, você vai observar aquela pele fria ao tocar, gelada, ok? Procure cianose, né? Essa cor azulada, arroxeada, nos lábios, nos dedos das mãos e dos pés, tá? Procure identificar calafrios e tremores, ok? E tem um outro problema também característico da vítima com hipotermia, às vezes ela fica agressiva, né, fica relutante, não quer ajudar-se, às vezes não quer ajudar os outros. Então, se você se deparar com esse tipo de atitude na vítima, pode, né, começar a combater, porque ela já está hipotérmica, tá bom?
outras questões que você pode observar também. Se a pessoa ainda consegue responder perguntas simples, se ela consegue responder coerentemente a pergunta simples, ok? Se a fala dela está compreensível ou não. Se ela estiver com a fala incompreensível, você já pode imaginar que ela já está na categoria 2 da hipotermia moderada, tá? Se ela começa a apresentar amnésia, não tem mais noção do que está acontecendo ali aos seus arredores, então já está com confusão mental, o nível de consciência dela já está ficando alterado, tá? E também, além da cianose das extremidades, você também pode observar edema, sabe? As extremidades dos dedos começam a ficar edemaciados ali, devido a essa situação da ausência de oxigênio, tá? Então, isso também são sintomas, são características que você pode observar ali, ok? Então, o tratamento para os sintomas da hipotermia devem ser conduzidos rapidamente e com extremo cuidado, ok? Ou as condições da vida podem piorar consideravelmente, tá? Eu vou parar de novo o vídeo, para não cansar vocês, e a gente continua ainda no próximo vídeo falando sobre hipotermia. Mas só mais um pouquinho e a gente já encerra esse assunto, tá bom? Então, até o próximo vídeo, pessoal.